Olá, boa noite para você. O surto de gripe no Espírito Santo, a doença já matou 2 pessoas na Grande Vitória e outros 74 casos estão sendo investigados. A Secretaria de Saúde afirmou que ainda não é possível confirmar se foram provocadas pela variante Darwin, que circula no Rio de Janeiro. H3N2 é um tipo de vírus da gripe. Ele já circula aqui no estado, mas este ano 74 casos foram confirmados e 2 mortes registradas. O problema é que o H3N2 pode ter a cepa Darwin, a mesma que foi encontrada no Rio de Janeiro e também em São Paulo. E o imunizante para combater essa cepa ainda está sendo produzido. A vacina desde setembro está em produção. Ela deverá ser concluída até o mês de fevereiro, para no mês de março estar disponível para aplicação entre nós. O período comum de casos de gripe é entre março e abril, o que a gente chama de sazonalidade. Com os casos surgindo por agora, muitos por sinal, aí sim, estamos vivendo uma epidemia. Mas por que chegou tão cedo? Muito provavelmente em função da liberação de voos entre os países, da diminuição do cuidado das pessoas na proteção voltada para a Covid. As 2 pessoas que morreram por conta da gripe H3N2 aqui no Espírito Santo ao longo desse ano de 2021, segundo a Secretaria de Saúde, eram idosas moradoras de municípios aqui da Grande Vitória. Vale ressaltar que é exatamente o grupo prioritário que precisa tomar a vacina contra a gripe. Atualmente, no Espírito Santo, a gente só vacinou 78% desse grupo tão importante. Esses que têm maior risco de adoecer e talvez de forma grave. Então, os idosos, pessoas com imunossupressão, profissionais de saúde, indígenas, gestantes, todos precisam procurar a vacina. Nesse posto de vacinação na capital, a procura é grande por vacina da gripe. Até o início da tarde, 100 pessoas buscaram pelo imunizante. Quem tem um pouco de responsabilidade, sente, Então, ele toma para poder proteger a gente e os outros também. Convivo com minha mãe idosa, meu pai e uma netinha aqui recém-nascida, então, para mim, muito preocupante. Essa turma aí tá certa. Vacinar é a solução. Mas há outros cuidados que nós não podemos deixar de lado. Um deles tá na nossa cara, literalmente. Há uma redução de 90% na transmissão da doença. Para a influenza, essa proteção é ainda maior. Olha, atualmente, pouco mais de 78% do grupo prioritário está vacinado e a meta é 90%. Um carro invadiu uma loja em Jardim da Penha. 5 pessoas estavam no local, por sorte não se feriram. A condutora era uma idosa que confundiu as marchas. Repare nesse vídeo, os funcionários e clientes estão na loja. De repente, olha ali no cantinho da imagem, o carro invade o estabelecimento. Para e depois continua e arranca levando o que vê pela frente. O resultado tá aí, ó. A vidraça da vitrine estilhaçada. Um verdadeiro caos em plena semana de Natal. E deu aquele baque quando a senhora acelerou, ela quebrou a vitrine e entrou até o final da loja ali. Graças a Deus não teve vítima e nós conseguimos assim nos proteger dentro do estoque. Segundo informações, quem acabou invadindo a loja foi uma senhora de 83 anos. Ela não quis gravar a entrevista, mas contou que o carro estava estacionado. O carro é automático. Ela então acionou a ré, mas a ré não entrou. Em vez de andar para trás, ela acabou andando para frente, subiu numa calçada e aí invadiu o interior da loja. Além dela, uma outra senhora estava no veículo. O carro estava com a senhora de 83 anos há 4 meses. Ela, como a gente disse, preferiu não gravar entrevista. O gerente da loja ficou aliviado porque ninguém se machucou, inclusive as senhoras que estavam dentro do veículo. Agora é avaliar o prejuízo, mas o que mais preocupa é parar de funcionar em plena semana de Natal. É um livramento mesmo de Deus, porque essa data é a data que a loja está cheia. Mas como estava meio tempo chuvoso, os clientes preferem ficar em casa e vir quando estiasse. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, dar uma limpada geral na loja para poder atender os clientes, amanhã, até o dia 24. Foi um susto, né? Olha, gente, um adolescente morreu após um deslizamento de terra no sul do estado. O acidente aconteceu nos fundos de uma fábrica de biscoitos em Jerônimo Monteiro. O adolescente de 14 anos trabalhava com o pai, retirando a terra de um barranco que ameaçava cair atrás da empresa.
o barranco cedeu e os dois foram soterrados. O telhado do estabelecimento também foi atingido. Os bombeiros foram acionados, mas o adolescente não resistiu. O pai dele foi resgatado com vida e levado para o hospital. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Um homem foi preso após invadir a casa da ex-namorada e queimar as roupas dela. Isso aconteceu no sul do estado. A vítima ainda foi ameaçada de morte. Vamos ao vivo falar com o repórter Yuri Demuner. Tem os detalhes desse caso pra gente. Boa noite, Yuri. Que absurdo, né? Ei, Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Olha, é o seguinte, esse namoro acabou aí há menos de um mês, há cerca de um mês. A menina de 17 anos não aceitava o fim do relacionamento. Esse rapaz de 18 anos... Quer dizer, a menina queria terminar e o rapaz não aceitava o fim do relacionamento. O que que ele fez? Ele invadiu a casa dela, lá no Impiúma, no sul do estado, invadiu a casa dela. Por sorte, ela não estava em casa. Ele pegou as roupas dela, pegou o capacete, pegou comida na geladeira, pegou panela, fez uma destruição total na casa, colocou tudo no chão da cozinha e botou fogo nesse material todo. Ela, como eu disse, passou o final de semana na casa de uma amiga. Quando ela voltou para casa, viu o que ele tinha feito. Ele também tirou uma foto com uma arma e enviou para ela em tom de ameaça. Quando ela chegou em casa, a mãe dela ficou muito desesperada junto ali com ela. Eles procuraram a polícia, as duas procuraram a polícia e registraram o boletim de ocorrência. No dia de ontem, os policiais foram até a casa desse rapaz de 18 anos, entraram no quarto dele, encontraram ali um pouco de drogas e também o revólver calibre 38 que ele usou para ameaçar essa ex-namorada pela mensagem, né, pela foto. Ele estava na laje da casa, a gente não sabe se ele estava tentando fugir, se estava se escondendo, mas o fato é que os policiais localizaram ele e realizaram a prisão desse rapaz. Ele foi levado para a delegacia, foi indiciado pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e também destruição de coisas alheias. Vários crimes aí, pelo menos 5 crimes, ele foi indiciado e depois foi encaminhado ao presídio. Isabela, por sorte, como eu disse, essa menina não estava em casa porque vai saber o que esse rapaz teria feito com essa garota de 17 anos. Possivelmente seria mais um crime de feminicídio registrado aqui no Espírito Santo. Tanta violência contra a mulher, né, Isabela? Onde a gente vai parar? Uma boa noite para você, eu volto aí no estúdio. É verdade, Yuri. Uma menina tão nova, né, que esse cara fique na cadeia por muito tempo, esse tanto de crime, né? Fique por lá mesmo. Obrigada pelas informações, viu? Olha, gente, esses 2 homens que vão aparecer para você aqui no LED foram presos, acusados de espancar até a morte um morador do bairro Conquista, em Vitória. O crime aconteceu no mês de outubro e a morte seria uma punição, já que o homem teria colocado a arma na cabeça de moradores. Jonas Soares Santos, vulgo Borel, 18 anos, e o Everton de Oliveira, vulgo TCP, de 25, aparecem nessas imagens espancando a vítima, Ademilson Francisco da Silva, o Cabeça. O motivo do crime é revelado no início do vídeo. Os caras vão pegar a cabeça, porque cabeça xingou os moradores, botou a arma na cara deles. O vídeo tem quase 3 minutos e registra tudo o que aconteceu. Nem os pedidos de clemência da vítima sensibilizaram os participantes da agressão. Os executores só param o espancamento porque se cansam. Calma, vou descansar, calma. Deixa eu passar o negócio. Socorrida, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. Inicialmente, o caso sequer chegou ao conhecimento da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Isso porque, quando aconteceu, foi chamado apenas o SAMU para atendimento médico. Motivo? A vítima tinha se machucado ao cair de uma árvore. Só que assim que a polícia foi acionada pelo hospital e que aprofundou as investigações, descobriu que, na verdade, aquelas lesões eram incompatíveis com a queda de uma altura, como eles falaram, a queda de uma árvore. Na verdade, a vítima tinha sofrido um espancamento violento. Agora, a polícia espera prender o 3º integrante do espancamento. Morreu um homem baleado no meio da rua em Linhares. Esse crime foi filmado, gente. Lucas Aires Afonso, de 19 anos, aparece nas imagens de bicicleta. Ele é abordado pelo suspeito armado que atira. A vítima cai no chão, cai da bike, né? E um segundo criminoso também atira. O Lucas chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não se sabe o motivo do crime e a polícia já está investigando o caso.
800 mil pessoas devem receber a dose de reforço do coronavírus no Espírito Santo. Os detalhes em instantes. A gente volta com uma triste notícia. Foi encontrado morto um menino que estava desaparecido em Pancas, noroeste do estado. O corpo de Adrian Ezequiel Brown, de 4 anos, foi encontrado no fundo do córrego Panquinhas. Estava preso em galhos, a cerca de 5 metros de profundidade. A criança havia sido vista pela última vez no início da tarde de ontem. Ele estava assistindo um desenho no celular, o aparelho descarregou e o menino saiu sem que ninguém percebesse. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Agora a gente fala de uma situação muito constrangedora que já foi vivida pela maioria das mulheres. A importunação sexual ou o assédio. Um homem foi preso por se masturbar dentro do ônibus do Transcol. Uma especialista orienta como agir em situações como essa. Vera está acostumada a andar de ônibus e já passou por muitas situações de importunação sexual dentro do coletivo. Você tenta fugir, né? Se esquivar um pouco para a pessoa perceber, mas às vezes eles insistem. Alguns, da primeira tentativa, saem, mas outros são insistentes. Mostramos no TN o caso de uma mulher que foi assediada dentro do ônibus no último fim de semana. Roberto Carlos Ribeiro da Conceição foi preso dentro do coletivo momentos depois de ser flagrado se masturbando no local. A mulher estaria amamentando o filho no momento da ação. Outro caso aconteceu em um shopping da Grande Vitória. As imagens gravadas pelas vítimas, que são adolescentes, mostram um homem na praça de alimentação em atitude suspeita. Ele foi denunciado e, em seguida, preso pela polícia. Uma pesquisa aponta que 80% das mulheres já foram assediadas ou sofreram importunação sexual. E sabe onde esses crimes são mais recorrentes? Dentro dos ônibus ou até mesmo no meio da rua. É estarrecedor vermos que mulheres, ao realizarem atividades cotidianas do seu dia a dia, como, por exemplo, tomar uma condução, um ônibus para se dirigirem aos seus trabalhos e serem surpreendidas, serem violentadas, aviltadas por homens, passando a mão sem autorização delas. Situações como essas, infelizmente, estão se tornando comuns no dia a dia das mulheres. Com certeza esse número pode ser maior, sim. O receio, o trauma, a vergonha, o medo do julgamento da sociedade. Mas e aí, como faz para reagir? A orientação, de fato, é se posicionar distante dessa pessoa e se coloque em comunicação tanto com o motorista quanto com o cobrador. O motorista e o cobrador, geralmente, eles são orientados justamente a pararem o ônibus, chamarem a polícia, tá? E a gente também sempre orienta que os próprios passageiros ajudem a conter aquela pessoa até que a polícia possa chegar e exercer até o flagrante, no caso, a prisão em flagrante por importunação sexual. Quando a Vera passou por essa situação, ficou sem saber o que fazer. Era de madrugada, eu estava vindo a pé do hospital, eu não tive como nem reagir. Eu procurei ser a mais fria possível, né? E aí eu pensei, se ele voltar, eu corro, eu grito, faço alguma coisa. Só que ele fez, atacou e seguiu. Como é que você se sentiu na hora? Humilhado. Muito humilhado. Mas não tinha nem como pedir socorro, era de madrugada. O crime contra a dignidade sexual da mulher é uma das piores violências que uma mulher pode sofrer. A Polícia Civil, por meio da nossa divisão especializada de atendimento à mulher, por meio das nossas delegacias especializadas, diariamente atua no combate e no enfrentamento desse tipo de crime. E tem que denunciar. A gente fala agora de vacinação contra a Covid. Quem foi imunizado há 4 meses e tem entre 18 e 59 anos já pode receber a dose de reforço. Se você tomou a segunda dose da vacina contra a Covid em agosto, por exemplo, já pode procurar no posto pela dose de reforço. Foi isso que algumas pessoas fizeram na capital. Porque eu vou viajar, vou ver minha avó também que é idosa, e aí falei, não, tem que tomar logo para garantir, ficar bem resistente, né? O objetivo é a gente estar vacinado e mais seguro, né? Tanto a gente quanto a família. A adoção do intervalo de 4 meses para o reforço segue a orientação do Ministério da Saúde. Aqui no estado, mais de 800 pessoas já podem procurar pela dose. Aquelas pessoas que receberam a segunda dose ou a dose única nos meses de julho e agosto, elas poderão então receber a dose de reforço agora no mês de dezembro. Com relação ao público de idosos, esses permanecem com um intervalo entre o esquema primário e a dose de reforço de 3 meses. Agora com adiantamento de 5 para 4 meses
A expectativa aqui na capital é que mais de 20 mil pessoas possam tomar a dose de reforço entre esse mês de dezembro e janeiro. Vale salientar que, por conta disso, existe sim a expectativa de que mais pessoas procurem os postos de vacinação aqui na capital. A nossa intenção é ofertar sempre mais próximo à população e também nas unidades de saúde e em outros postos que estamos fazendo aí desde o início do ano. Para essa semana a gente vai estar com o Manaim até quinta-feira, de 8 às 15. A Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi amanhã também de 8 às 15. Além disso, nós teremos nessa quarta e quinta-feira, de 16 às 20 horas, no Parque Moscoso. Além de adiantar o reforço, a CESA também confirma a 4ª dose para imunossuprimidos. São pessoas que, por exemplo, precisam de fazer hemodiálise, são transplantadas ou até mesmo estão em tratamento contra o câncer. Aqui na capital, os últimos detalhes estão sendo fechados para reforçar ainda mais o calendário vacinal dessas pessoas. São aqueles que fazem uso de determinados medicamentos, que estão em hemodiálise, tratamento oncológico, pacientes transplantados. Eu acredito que nos próximos dias a gente já vai estar iniciando aí essa 4ª dose para esse público também. A seguir, a ação social de policiais e bombeiros em época de Natal. Nós voltamos rapidinho. Mais de 3 mil cestas básicas foram doadas para instituições filantrópicas em Vila Velha hoje. As crianças também ganharam presentes. Papai Noel, gente, chegou no carro do Corpo de Bombeiros. Foi recebido com muita festa pelas crianças. Olha só a alegria delas. Essas doações foram feitas por policiais civis, militares e também bombeiros. O dinheiro foi arrecadado de multas aplicadas em estabelecimentos comerciais durante a pandemia. 5 instituições receberam essas cestas. Bonita ação, né? Parabéns aos policiais, às forças de segurança, né? Que proporcionaram esse Natal solidário. Gente, fica por aqui, mas amanhã tem mais, viu? Às 7h20 da noite no TN2 e no TN1, 5 para meio-dia. Até lá.